Nossa reflexão nessa manhã vai ter esse título, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E nós vamos refletir aqui um pouco sobre uma passagem muito importante, que aliás já foi mencionada aqui, até em orações. Efésios 4, de 1 a 16. Mas nós vamos começar lendo apenas alguns versículos, e os outros a gente vai ler ao longo da meditação. Amém? A partir do versículo 11, Efésios 4 diz assim para nós: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E depois o versículo 15 diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queria que você gravasse esse finalzinho, nós vamos voltar nele lá no final da nossa conversa, da nossa meditação, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Que o Senhor possa acrescentar graça sobre esse momento, sobre a sua palavra. E eu queria começar esse nosso momento aqui contando um papo que eu e a Tomasa tivemos ontem com os nossos amigos Walter e Estela lá em Buenos Aires. Pastor Walter Pérez, que alguns de vocês ainda se lembram, né? Ele esteve entre nós, fizemos até um acampa dentro com ele, passado, né, na outro prédio ainda, né? Ele esteve aqui trazendo a palavra no dia que eu fui empossado como pastor da igreja. E a gente tem se preocupado bastante com ele. Ele teve alguns problemas de saúde, né, ao longo dos últimos tempos, aí, durante a pandemia, e a Argentina está vivendo momentos muito difíceis. Então, eu tinha mandado um WhatsApp para ele na véspera, e ontem a gente, inclusive, estava na Raposo, na estrada, né? E eles ligaram, então foi um papo muito legal, saber que eles estão bem, ele está bem de saúde, mandou um abraço para vocês. Mas aí, contando lá das dificuldades que os irmãos da igreja estão vivendo, e ele falou, não existe registro, por enquanto, no meio da nossa igreja lá, ou seja, casos de fome, mas a coisa está muito, muito, muito difícil, né? Isso ele disse. Mas dentro de tudo, não é por isso que eu estou querendo falar para vocês, isso é bom para a gente poder orar, né? Por essas realidades dos nossos irmãos aqui latino-americanos que estão passando alguns momentos muito difíceis, né? Com algumas decisões de lideranças e tudo mais. E tem um afeta diretamente o povo, inclusive o povo de Deus, os nossos irmãos que estão lá. Mas dentro de tudo isso, por que eu estou contando isso? Porque ele contou, ele falou, nossa, a gente teve uma alegria muito grande, eu queria compartilhar com vocês. Entre outras, a alegria maior que ele contou, esse casal, né, o Walter e Estela, eles têm 3 filhos que a gente viu pequenininho, o filho deles, o menor, né, foi meio ali contemporâneo do João, quando a gente chegou para morar lá em Buenos Aires, no século passado. Né, o Christopher, ele tem a Samantha e a Jéssica. A Samantha é a filha mais velha, né? A primeira filha deles. A Samantha é uma menina linda, linda mesmo, assim, fora da casinha de tão bonita que ela é, né? E ela casou com um menino da igreja, que a gente também conheceu, pequenininho, Santiago. E eles tiveram 2 crianças, 2 meninas, e depois de uns 2, 3 anos, as meninas eram bem pequenininhas, quando o Santiago conheceu uma moça e acabou se perdendo, abandonou a família, abandonou a igreja
logicamente não tinha clima para que ele pudesse estar na igreja. E então lá se vão mais ou menos, eu não sei precisar direito, uns 10 anos. E a Samantha se manteve firme. Eles estavam morando fora de Buenos Aires, ela acabou voltando para Buenos Aires com as 2 meninas, constituiu ali um lar, continuou sozinha, permaneceu na igreja, inclusive nas visitas que a gente fez lá, vimos ela tocando lá, né, inclusive. E 10 anos depois, o Santiago, Deus tocou o coração dele, ele se arrependeu e eles começaram a reatar um relacionamento. Ela o perdoou, eles voltaram, né, ao relacionamento, e aí eles quiseram, como eles divorciaram, ou seja, o casamento foi realmente extinto perante a lei, eles quiseram então fazer uma cerimônia, e o Walter falou que foi meio complicado, porque ele nunca tinha passado, embora ele seja um pastor bem mais antigo, né, de ministério do que este aqui, né, e muito experiente. Mas ele falou, nunca tinha passado por uma situação dessa, inclusive com a minha filha, né? Mas eles fizeram, ele quis até fazer, ele falou, vou até fazer num sábado para fazer uma coisa bem pequena, né? Bem íntima, mas ele falou, tinha mais de 150 pessoas, porque o apoio foi geral, todo mundo que viu ali o drama do casal acompanhou. E ele disse que em um momento lá, o Santiago tinha falado que ele queria dar um pequeno testemunho. E aí chegou um momento ali da cerimônia, né, de recasamento, o Santiago pediu a palavra. E naquele momento ele reconheceu o arrependimento dele. Ele estava pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Samantha e pedindo perdão a toda a comunidade de fé dali da igreja, porque ele sentia claramente que ele tinha pecado contra eles e que Deus estava fazendo uma restauração na vida deles. Ele falou, né, que a Samantha e as crianças era o melhor que tinha acontecido na vida dele. Então, ali foi um momento muito especial. O Walter falou, você imagina as 2 meninas, uma está com 14 e uma com 12, ou seja, elas eram bem pequenininhas quando o casamento acabou. E disse que foi um chororô, né? Eu fiquei com vontade de tirar uma da cara do Walter, mas não me sentia à vontade no momento. Ele também deve ter chorado, ele é todo durão, né? Mas tudo bem. Mas por que eu estou contando isso? No final de tudo, disse que acabou. E o Santiago, eles são de uma família relativamente forte lá. São madeireiros. O pai dele, né, que a gente conheceu, eram nossos colegas de igreja, irmãos de igreja. Tinha gente de muito dinheiro. E eles conhecem pessoas também muito influentes. E lá, entre os convidados, estavam alguns casais que eram mais do relacionamento do Santiago, até depois de separados, do que de antes com a Samantha. E um casal em especial estava lá. Quando acabou toda a cerimônia, tal, um deles procurou o Walter, falou, pastor, tal, eu vi que o senhor é o pastor da igreja, sei que o senhor é o pai da Samantha, e eu queria aqui falar uma coisa para você. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, sempre resisti. Sempre resisti. Mas o que eu vi aqui hoje, e o testemunho do Santiago, mudaram totalmente minha perspectiva. Eu estava pronto para fazer que nem ele, pronto para acabar com o meu casamento, a gente está na portinha para se separar, né? E hoje, tudo isso que eu vi aqui, isso mudou minha vida, e eu quero, a partir de hoje, dizer para o senhor, te agradecer, e agradeço a Deus por ter me feito vir até aqui, e tudo mais. Por que esse relato, né, tomou importância para mim e para o que a gente vai ver hoje aqui? Porque o Santiago, que eu conheci, um menininho, chatinho até, né? O Santiago, o homem, passado por essa experiência, né, ele, sem perceber, ele foi um instrumento, usado por Deus, se não para várias pessoas que estavam ali, pelo menos para a vida deste outro amigo dele, essa pessoa que ele conhece.
Ele não consegue, jamais ele pensou nisso antes daquele momento. Mas é assim que Deus age na vida da gente. Instrumentos nas mãos do Redentor. Foi usado por Deus naquela noite, provavelmente para mudar a eternidade, o destino eterno daquele homem e daquela moça. Não é? Boa parte de nós, como cristãos, não nos damos conta da influência que nós temos no meio onde a gente está. Nós não nos vemos como instrumentos nas mãos de Deus, mas apenas talvez como um canal passivo, né? De repente eu convido meu amigo para ir na igreja, né? Porque lá o pastor vai falar, lá vai ter louvor, né? Mas você precisa perceber que, na verdade, vocês são instrumentos e Deus pega... Qual é a definição? Se a gente pudesse dar uma definição de um instrumento. O instrumento é uma ferramenta usada ativamente para mudar algo, não é assim? Você paga lá, pega um formão, você pega uma boa caixa de ferramenta, pega um marceneiro, alguma coisa assim, você vê quantas ferramentas eles têm lá, cada uma com uma especialidade. Cada um com um vezinho. Eu preciso aqui fazer esse cantinho, eu preciso fazer essa borda redonda. Cada um é um. Certo? Deus chamou todo o seu povo para ser instrumento de transformação nas suas mãos. Amém? E é sobre isso que eu queria falar. E eu trouxe até um livro aqui, que eu vou até projetar. Eu já falei desse livro várias vezes, porque esse livro aqui para mim é meio que um livro de cabeceira, um livro do Paul Tripp. Vai, meu filho. E ele comenta aqui, é o livro que eu estou emprestando o nome, né? Instrumentos nas mãos do Redentor, chama o livro. E ele fala que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Você crê que isso é possível? Onde você está? Onde vocês estão? Vocês creem que Deus pode usar vocês para fazer coisas extraordinárias? Talvez você fale assim para mim, você está pensando, sim, eu creio. Espero que você fale, eu não creio. Mas se a tua resposta aí com você mesmo é sim, eu creio, mas talvez você pense, como eu posso tornar isso verdade na minha experiência, na minha vida? É isso que eu queria explorar um pouquinho nessa manhã com vocês, amém? Com o resto dessa passagem. E é interessante que Paulo começa essa parte da... Se você nunca leu a carta aos Efésios, eu vi lá que acho que em 2017, 2018, a gente fez uma série inteira, né? Sobre Efésios. Mas no capítulo 4, né, do capítulo 1, 2, 3, Paulo está falando de todas as doutrinas básicas da nossa fé, onde a gente estava, que éramos perdidos, e a gente não chegou aqui pelas obras, a gente é salvo pela fé, isso não vem da gente, é dom de Deus, tudo ele vai falando. Quando chega no versículo 4, ele fala, pois bem, já que tudo isso foi feito por nós, qual é a nossa parte no pacote? O que de nós é esperado? E aí ele começa. E ele começa com esse verso aqui, né? Versículo 1 de Efésios 4. Como prisioneiro no Senhor. Interessante que aqui ele está falando, olha, ele era prisioneiro de duas maneiras. Ele estava, nesse momento, em Roma, numa prisão domiciliar. Eu não sei se naquela época tinha tornozeleira, provavelmente não. Não é? Mas ele estava em prisão domiciliar, esperando o julgamento. E ele escreveu essa carta. E ele fala, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Ou seja, o que é vocação? Fala, que negócio é esse? Vamos pensar no chamado. Algumas versões falam assim, né, que vocês vivam de uma maneira digna do chamado que vocês receberam. Então, que chamado? Rapidamente. Todos aqueles que estão em Cristo, que aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor, receberam um chamado de alguma maneira, ainda que a gente não tenha percebido isso. E como começou esse chamado? Provavelmente com um incômodo, aquela coceirinha. Um incômodo, uma dúvida, uma insatisfação com a nossa vida,
aquela pergunta básica que a gente tem repetido tanto aqui, é só isso? Trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir e tal, é só isso? Uma sensação de vazio, talvez, para alguns, um interesse, como eu vejo despertado em alguns de vocês. Então, o que a gente vê na palavra é que todas essas situações são situações que são ministradas pelo Espírito Santo, amém? Pelo Espírito de Deus. É Ele que causa esse incômodo na gente. Até que aquele momento que nós tomamos uma posição. Cada um de nós é chamado a tomar uma posição diante de Jesus, entendendo o que Ele fez por nós na cruz, nós entendemos o que Ele fez ali, acabamos abrindo então o nosso coração a Ele. E Paulo está falando justamente para essas pessoas que trilharam esse caminho, que entendem quem é Jesus e que falaram, eu sou de Cristo, amém? Eu sou de Cristo. Mas como nós somos de Cristo? Qual é a nossa verdadeira situação? Esse é o ponto. O apelo do apóstolo é justamente para estes que receberam o chamado, para que vivam de maneira digna desse chamado. Aí você pode perguntar, por quê? E para quê? E aí eu quero trazer mais um pedacinho do livro, tá? Que diz assim. E eu gostei muito disso, por isso eu estou compartilhando com vocês. Ele fala assim, ó, sua vida é muito maior que um bom emprego, um cônjuge compreensivo e filhos não delinquentes. Gostei dessa parte aqui. Não mudei nada, está exatamente como está no livro. Okay? É maior do que lindos jardins, férias agradáveis e roupas da moda. Na realidade, você faz parte de algo imenso, algo que começou antes de você nascer e continuará depois que você morrer. Logicamente, se Jesus não voltar antes, amém? E aí ele termina dizendo assim, Deus está resgatando a humanidade caída, transportando-a para o seu reino e progressivamente conformando-a à sua imagem. E Ele quer que você, cada um de vocês, e eu também estou, certo? Nessa lista. Faça parte desse projeto dele. Amém? E aqui, nenhum de nós é vítima, nenhum de nós é incapaz, nenhum de nós precisa receber mais uma unção dobrada de alguma coisa, seja de conhecimento, seja do que for. Nós vimos outro dia, vocês já me ouviram da minha boca, para você poder abençoar a vida de alguém, basta que você esteja um passo na frente dela. Amém? Você não precisa ter um curso de teologia para abençoar a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos. Amém? Eu queria, então, para que a gente possa, como Paulo qualifica, como ele entende o que é uma vida digna, ok? E aí ele segue no texto, e eu queria separar, então, isso em 3 pontos, para a gente seguir na nossa reflexão. A primeira deles ele vai falar, alguns, quando você pode escutar, alguns sermões aqui, talvez você já tenha escutado, até de mim mesmo, e a gente fala de um apelo à unidade, que é o que Paulo faz. Mas eu queria colocar isso de uma forma funcional. Para que essa unidade é importante? Porque ela é uma base para que nós possamos ser usados como instrumentos. Para que a gente possa ser um instrumento útil, precisa existir unidade. E, desde o princípio, que fique claro, unidade não é uniformidade. Olha a tua volta. Olha a tua volta. Gente, nós somos muito diferentes, amém? E amém por isso. Isso é de propósito. Pega a turma que Jesus elegeu para serem discípulos dele. Era gente totalmente diferente, gente antagônica, inclusive, de interesses totalmente diferentes. É assim, mas em Cristo nós somos o mesmo. E ele vai explicar um pouquinho mais para frente. Então, como ele começa isso aqui? Ele fala, sejam completamente humildes e dóceis. Amém? Humildade. Para um arrogante, isso é um defeito, sim ou não? É um defeito. Mas, na verdade, é uma virtude. E vocês sabem quem trouxe essa virtude para o mundo? O cristianismo. Então, quando você ataca o cristianismo,
você está também atacando a humildade, certo? E você está dando um voto de louvor à arrogância, ao egoísmo. Porque foi Jesus que trouxe isso. Sejam completamente humildes. Se temos amor ao nosso Pai Celestial e aos irmãos, por que nós precisamos muitas vezes de afirmação quando nós queremos nos mostrar superiores a um outro menino, a uma outra pessoa, a uma outra mulher? Eu sou mais inteligente, eu toco melhor, eu canto melhor, eu cozinho melhor. E, de repente, isso daí precisa se tornar claro para as pessoas à sua volta. Como se você precisasse disso para uma afirmação. Deixa eu dar um recado para você. Se você precisa disso, se você está atrás desse cipó de afirmação, porque é um cipó, não é? Qualquer que seja ele. Quem sabe você ainda não descobriu o teu valor em Cristo? Como Jesus te ama? Qual a importância do sacrifício que Ele fez por cada um de nós? Amém? Se nós estamos preenchidos por esse amor, por essa certeza, nós podemos descansar. Falar, eu sou mais inteligente que você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que eu sou medianamente inteligente. Se você é mais inteligente que eu, glória a Deus. Puxa, eu não preciso ficar chateado por isso. O Senhor me fez. Eu não sou o homem mais inteligente do mundo. Lógico que não. Não é? E eu não preciso disso para me afirmar. Amém? Então, sejam humildes. Dentro da igreja é um grande campo de batalha sobre isso. Sabe, gente? Que nem família. Toda família tem perrengue, não é verdade? Ou não? E aqui é uma família. Algumas vezes a gente não percebe. Só que numa família você pode. É triste quando um irmão, dentro de uma família, fala, eu vou embora, eu não quero mais saber da minha família. Pode acontecer. Mas não é para isso que a família foi feita, não é verdade? E mesmo aqui. Nós somos família. De vez em quando vai pingar um perrenguinho ou outro, mas Ele nos chama para sermos humildes e dóceis. Essa palavra dóceis é de mansos, amáveis, ok? E Ele fala de sejam pacientes. Algumas Bíblias, eu gosto bastante do termo longânimos ou longânimes, né? Ok? Significa o quê? Tem um ânimo longo. Certo? Ai, que irmãozinho chato. Ok, vou, né? Mas ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Vamos lá, certo? E aí o quê? Pacientes, suportando uns aos outros. E essa palavra dá sempre duas conotações. Pode ser a de apoio, você apoiar aqueles irmãos que estão com dificuldade, e é muito rico isso, mas também é de suportar. Vamos lá, certo? As duas coisas acontecem em família. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele fala, façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Amém? O que Jesus conquistou foi muito grande para que a gente jogue fora porque o fulaninho é chato, porque aquela mulher se acha, porque... Não é? Entendeu? É isso que ele está falando. Poxa, pense em grande, porque você é parte desse projeto. E ninguém é parte desse projeto sozinho, porque é um projeto coletivo. Amém? E o texto vai mostrar isso para a gente ao longo dele. Então, como aqui, o apóstolo sabe disso, e, portanto, ele faz apelo para a nossa atitude, mais do que qualquer coisa. Nenhum de nós pode falar que não está pronto para dar esse passo que Paulo está falando aqui. E ele fala, por quê isso é importante? E ele continua no versículo 4, quando ele fala, e eu estou grifando não, mas estou colocando uma cor em destaque ali, olha quantas repetições ele faz isso. Ele fala assim, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, que ele vai voltar um dia, amém? Por isso a gente faz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, certo? Tudo bem, tem o batismo da água, tem o batismo no Espírito, tudo bem, mas, digamos assim, o que move a gente é uma coisa só, é a nossa fé em Jesus, como nosso Senhor e Salvador, amém? Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e algumas versões tem uma palavrinha aqui que fala, e age por meio de todos e em todos.
Ele age só através do pastor, dessa turma que estava aqui na frente, que foi eleita para ser liderança da igreja? Não. Não, definitivamente não. Ele quer agir através de você, lá onde você está. Amém? Essa é a ideia. Ok, seguindo. E aí, versículo 7 fala assim: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Se você tem a ara aí, você vai ler, levou cativo o cativeiro. Ou seja, o chefe da gangue, né? Ele venceu a guerra contra o inimigo. E nós não precisamos mais viver presos às coisas desse mundo. Nós recebemos nele a graça de sermos libertos, amém? E deu dons aos homens. E aí depois, na frente, ele vai falar desses dons. Então, se você está em Cristo, você compartilha dessa graça que foi repartida por Cristo. E também dos dons espirituais que ele doa, através do Espírito Santo. Isso nos leva para o segundo ponto que eu queria pensar aqui, antes da conclusão. O método de preparação desses instrumentos. Se nós somos instrumentos, como nós somos preparados, certo? Para poder ser instrumentos melhores. Gosto sempre daquela frase, né, que eu já mencionei aqui, fala: se eu tivesse 10 dias para derrubar um bosque, eu gastaria os 7 primeiros afiando o machado, para depois derrubar o bosque com competência, né? Então, o que ele fala sobre isso? Versículo 11, que nós lemos no começo, diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Algumas coisas aqui. Ele está mencionando alguns dons, alguns entendem isso como 5 ministérios, alguns entendem, você vai ouvir muitos pastores falando que pastores e mestres é o mesmo dom, mas na prática você vê gente que tem uma tendência mais para ensinar e outros que têm uma tendência mais para realmente cuidar do rebanho, não é? Então, a gente vê isso como sendo realmente os 5 ministérios. E se você vê que são todos ministérios de palavra, de ensino, né? Isso não é uma lista fechada, você vai lá em 1 Coríntios 12, você vê mais dons, e não fecha a questão dos dons, certo? Ok? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E aqui, embora a NVI, que é essa versão que a gente segue, parece que é só coisa de dentro, né? Assim, ministério, parece que eu tenho que ter um ministério. Eu vou dar algumas outras traduções. A ARA, por exemplo, Almeida corrigida e atualizada, fala: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, para nos preparar para qualquer coisa, para a gente ser instrumento, certo? Qualquer coisa, qual seja o seu dom, a sua especialidade. A NVT, né, a nova versão transformadora, fala: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Ou seja, o mesmo serviço. Nova tradução na linguagem de hoje fala: e ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Ou seja, está tudo dentro, ok? Não precisamos ser ministros para poder operar. Se você tinha esse conforto no seu coração: eu não preciso fazer nada que o pastor faz, o presbítero faz, o diácono faz. Não é isso que a Bíblia nos ensina, amém? É isso aí. Versículo 13 fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha, de novo aí, a importância disso, né? Que a gente possa se ensinar. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Então, é uma jornada. É o processo de santificação, amém? A partir do momento que a gente se converte. E nós precisamos um do outro. Não dá para você fazer isso da tua casa ou no parque. Nós precisamos de você aqui. Nós precisamos de você interagindo com o corpo. De repente você chega aqui, aconteceu hoje, entra no banheiro, a luz estava queimada. Alguém precisa trocar a luz, alguém precisa olhar, né? Tem várias pequenas coisas que precisam ser feitas. Semana passada não tinha internet, a gente não pôde transmitir o culto.
Talvez algum irmão, se soubesse, na sexta, no sábado, poderia ter tentado fazer a internet voltar antes do domingo. Não é? Então, muitas coisas podem ser feitas. Entra uma pessoa, você pode encostar na pessoa, não importa, não precisa de um diácono, de uma pessoa específica para cuidar desse visitante. Você pode encostar, ver como é que está, de repente você fica sabendo o nome, você fica sabendo se existe um motivo de oração por essa pessoa. Não é? Então, tudo isso nos faz crescer. E aí, porque é interessante que essa realidade desse alcançar a unidade da fé e da plenitude de Cristo, é um sonho de Jesus. E ele orou por isso. Em João 17:20, só um pequeno parênteses, né? Quando ele estava orando pelos discípulos, ele fala: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. No versículo 23 ele fala: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Não sei se você tem percebido no mundo que tudo o que acontece no mundo é divisão. Existe uma orquestração, já falei disso aqui, não quero me repetir sempre. Essa orquestração não é só humana. A gente vê o reflexo de pessoas agindo assim, certo? Existe um movimento mundial para que, se você é branco e você não fala com negro, com preto, né? Desculpa, porque eu acho que é a forma certa, porque até isso, né? Você pode ser cancelado por usar o termo errado, né? Então, mas se você é preto, você não fala com o branco. Qualquer ato que o branco faz, ele é maldoso, né? Você é heterossexual, você homossexual e, sei lá, outras coisas todas aí do nosso mundo. Então, você percebe que no mundo existe um movimento para segmentar. Um velho jargão de lá do século passado dizia que que quando eu fiz administração de empresa, que foi a minha primeira formação, né? Inclusive você aprendia, lá tinha o que fala, uma aula, vai falar assim, uma questão lá, que era dividir para governar. Isso muitas vezes foi usado dentro das empresas, né? Os chefes usavam, brigavam, diziam: vem cá, Anderson, fala uma coisa, Carol, não sei o que, aí você ia separando, porque aí você era o salvador da pátria, você era importante, cada um estava subjugado a você. O mundo faz isso. E nós somos chamados para olhar para isso com olhos maduros, e falar: gente, eu não quero isso para mim, eu não preciso disso, isso está errado. E pelo menos você tem aqui uma comunidade onde você pode ser diferente. A gente tem uma tendência muito grande de trazer aqui para dentro os hábitos de fora. O mundo está se dividindo, então nós vamos dividir. Aqueles são os velhos, aqueles são os loiros, aqueles são os morenos, esses são os jovens, aqueles são os da música, e de repente nós estamos aqui com um monte de guetos, não é? Eu já trouxe a figura uma vez aqui, imagina aquelas rosas, já viu umas rosas bem bonitas, aquelas rosas, não sei se é argentina, né, que chama, colombiana agora, né, colombiana, linda. Mas como elas vêm? Elas vêm com aquela capinha, né, para elas não serem machucadas. Percebe que o nosso mundo está assim? Você tem várias rosas lindas, mas todas com aquela capinha. É como um jardim com aquela grade na frente, que você não consegue desfrutar as flores, o gramado, as árvores. Por quê? Porque tem uma baita de uma cerca para não danificar o jardim. Os homens, a humanidade, a nossa sociedade está assim. Nós estamos nos encapsulando. E o que por que Jesus ora? Por que Jesus quer mudar? Ele fala: gente, eu venho trazer uma revolução. Eu quero trazer para você uma coisa que mude o seu coração, que desperte para a beleza que é ser amigo, irmão, de um desigual. Alguém que pensa diferente de você. Talvez alguém que vote até em outro partido, que está se tornando um pecado mortal, não é verdade? Certo? Eu sou corintiano, tenho amizade com o São Paulino, palmeirense, né? Os São Paulinos já estão tudo me olhando lá. Eles entendem o que eu quero dizer? Aqui dentro do corpo de Cristo, nós temos que derrubar essas barreiras. Porque isso é o que o mundo quer.
Não é o que Deus quer. E esse é o apelo de Paulo. 14, versículo 14, voltando para Efésios 4, ele fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Ele pegou meu doce, não sei o quê, é brincadeira, é meu. Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Hoje uma coisa, fiquei sabendo que uma igreja está fazendo um negócio lá, vai ter o culto da unção, vou lá. Puxa, que legal, o culto da unção. Aí você foi lá, você vê um monte de gente, você sai e fala... Ok? Pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Já percebeu que quem cai em golpe normalmente são aqueles mais espertinhos? Já percebeu isso ou não? Porque para você seduzir para um golpe é porque você tem que achar alguém ávido por uma vantagem. Venha ganhar dinheiro fácil, venha fazer um grande negócio, venha fazer o seguro da sua vida. Não é assim? E aí você entra e fala, eu fui enganado. Paulo está falando, sejam maduros na fé. Há um só Deus, um só Espírito, uma só fé. E o chamado é para todos nós. Sejamos dignos desse chamado. E aí, última parte. Qual é o meu papel como instrumento? Se eu quero ser um instrumento nas mãos do Redentor, como deve ser isso? A última parte aí do versículo. Ele fala assim, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. A cabeça, Cristo. Nós somos o corpo, certo? Dele todo o corpo, ajustado e unido, oração da Belquis, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um faz a sua parte. Pintando aqui, cada um realiza a sua função. Amém? Você tem buscado a sua função no corpo? Percebe que você pode fazer a diferença? Esse logo é o nosso logo, né? Logo, logo, ele deveria já estar, mas como a gente está aqui para fazer a reforma, então não achamos ainda um lugar para ele. Dá para ver bem aqui, quais são os 3 pontos ali? Primeiro é conectar, crescer, servir. Certo? Para a gente crescer, todo mundo que está dando aula aqui, dos livrinhos que a gente está vendo, sabe disso de cor. Eu vou dar uma aula para o Anderson na segunda-feira. Sexta, né? Sexta, né? Segunda? Vou dar uma aula para o Anderson, para a Carol, na segunda-feira. Ok. Cara, tenho que estudar. Aí você está dando aula para uma pessoa, a pessoa faz uma pergunta. Estou pegando que você está aqui na minha frente, tá? Tem vários acontecendo, tá? Tem vários, fica tranquilo. Não, mas você fala, caramba, aí fez uma pergunta. Aí na hora a gente tem o direito de falar, olha, na verdade, Anderson, não sei te responder isso não, vou pesquisar, vou orar, né? Te respondo depois. Beleza, da vida, não é assim? Ok. Então, quem aprendeu mais no final, no frigir dos ovos? Quem cresceu mais? Aleluia, se o Anderson, né, é tocado e dá um passo de fé. Mas quem preparou, cresceu a beça, pela necessidade. Não é? Então, servir é fundamental. Outra coisa, quando você está servindo, não dá tempo para você ficar criticando tudo. Está muito escuro. Aquela luz está atrapalhando. Está muito quente. Mas, né? Eu fiquei ouvindo os caras falar durante o culto. Né? Se você está preocupado naquilo que você está servindo, naquilo que você vai ter que falar, a pessoa que você quer ganhar, todas essas outras coisas caem por terra. Amém? Então, é um pouco disso que está aqui. E é interessante que nós estamos aqui no... Então, conectar, existem grupos acontecendo. Será que você, que está, por enquanto, de boa, vamos falar assim, certo? Não conhece um grupo de pessoas que você gostaria de convidar
para um café, a gente tem, não está aqui para mostrar, mas tem vários grupos, o Flávio poderia dar um testemunho aqui, certo? O Flávio não tem curso de teologia, certo, Flávio? Nem nada, e ele está usando um material simples que a gente tem, um versículo lá, e aí você tem um bate-bola com as pessoas, você transmite, você fala da sua experiência com relação a esse Cristo que você conheceu, que tem te abençoado, e você fala com as pessoas ali do seu meio. Tão simples quanto isso. E, de repente, essas pessoas um dia falam, puxa vida, eu quero conhecer mais desse Cristo, eu quero conhecer um pouco mais da fé. E essa pessoa, de repente, vem aqui, de repente te chama para orar, e de repente você vai estar sendo um instrumento na mão do Redentor para orar para uma pessoa para aceitar Cristo. Amém? Se você falar, eu não quero trabalhar, tenho coisas mais importantes para fazer. Tá bom. Mas a gente é um pouco, sabe aqueles, eles andaram na moda, depois subiram, só aqueles bonecos que ficam na porta de borracharia, alguma coisa assim? Aqueles bonecos ficam em pé, né? Ficam todos lá. Por quê? Porque está sempre sendo inflado neles ar. Né? Em nós, você pode falar que é o sopro do Espírito, amém? É o sopro do Espírito. Se você falar, não, acho que isso não é para mim. Não é? Ok, é um direito seu. Mas esse sopro, de repente, pode parar, e você se vê lá, como aqueles bonecos, né? Quando desliga, caindo. Amém? Eu acho que essa mensagem de Paulo é para todos nós. Por isso que eu queria compartilhar com vocês isso daqui. Eu já mostrei também no passado, como eu sou velho, certo? Eu mostro para vocês algumas coisas repetidas. Mas eu fico me cobrando muitas coisas, porque há uns 3 anos atrás, pelo menos antes da pandemia, com certeza, eu trouxe para a nossa igreja esses livrinhos aqui. Não precisa nem ver os nomes, mas pelo menos esses daqui, ó, esses primeiros aqui. Manual para uma vida bem-sucedida, tem várias pessoas usando, né? Nós tivemos semana passada, né? Semana passada, no sábado passado, um curso para aprender a usar esse material, para tirar mais suco dele. Esse é o primeiro passo. Depois, nós temos vários, tem um roteirinho para você fazer saber onde você está, depois, firmando o compromisso, alguns de nós estamos fazendo. Então, nós queremos que todos vocês passem por isso, pelo menos até esse aqui, bem-vindo à família. O nome que a gente está dando é aquele das folhas, lembra? Folha, tal, não sei o quê, papapá. Por quê? Porque todos esses livrinhos vão trabalhar, não tanto o nosso conhecimento, embora ele tenha conhecimento, o básico do conhecimento, mas ele vai trabalhar justamente isso que Paulo está falando, a nossa atitude. A nossa atitude. Fala, se eu sou do corpo, eu quero abençoar o corpo, amém? Eu quero ser bênção. É bom ser abençoado, todos nós queremos. Mas sabe que a gente não tem aquele ditado que fala que mais, como é que é agora? É uma frase poética aí, né? É mais feliz quem dá do que quem recebe, né? É mais abençoado em dar do que receber. É mais ou menos isso, né? Você é muito mais abençoada, quando você abençoa. Quando você abençoa os outros, isso volta para você. Outro dia eu estava vendo de novo, né, o pastor Cho, lá, aquele coreano recém-falecido, e ele falava, quando você amaldiçoa uma pessoa, primeiro amaldiçoado é você, porque você enche a boca e teu coração da maldição e você... Então, a maldição primeiro pega você. Quando você abençoa, ao contrário, o seu coração se enche da bênção e ele sai da sua boca, amém? Então, até isso é interessante a gente pensar. O que a gente pode dizer com isso? Instrumentos nas mãos do Redentor. O subtítulo desse livro é assim: pessoas que precisam ser transformadas. Alguém aqui não precisa? Ajudando pessoas que precisam de transformação. Será que algum de nós fica fora disso? Fecha teus olhos e vamos orar.
E antes de orar, eu queria te fazer uma pergunta. Você quer ser um instrumento nas mãos do Redentor? Quem sabe hoje seja o dia de você falar: Senhor, primeiro eu quero receber o Senhor no meu coração. Eu quero dar esse passo de fé. Eu entendi tudo. Eu sei que o Senhor morreu por mim naquela cruz. E eu sei que o homem caiu por causa do pecado que cometeu, através de Adão. Mas eu também sou, porque eu herdei esse pecado de Adão. E todas as minhas tentativas terrestres de ir à igreja, de fazer boas obras, todas essas coisas que eu posso tentar, não são suficientes para ganhar a minha salvação, ganhar o meu perdão, reatar o meu relacionamento. Mas eu sei que Jesus veio justamente por isso, Senhor, para me reatar com Ele. Morreu no meu lugar, pagou o preço por mim, e por isso eu tenho essa grande chance de ter a paz no meu coração reatada com Deus, e Ele me assumir como filho dEle, filho amado, e por isso eu quero entregar o meu coração a Ti. Senhor, olha para cada um aqui, Senhor, e ajuda-os a encontrar a maneira de serem instrumentos melhores nas Tuas mãos. Aumenta a consciência de cada um de nós, da importância, Pai, de sermos realmente, entendermos que nós não somos apenas uma ponte, nós não somos apenas canais passivos, mas nós somos verdadeiros instrumentos. Que nós podemos sim olhar para a vida do nosso irmão e da nossa irmã e não sermos entendidos como bisbilhoteiros. Nós olhamos para eles porque nós nos preocupamos com eles. E que isso possa nos use, Senhor, para sermos bênção na vida dos nossos próprios irmãos e daquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Que a Tua paz possa inundar o nosso coração. Nós queremos, Senhor, sermos dignos do chamado que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.